Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Antônio Conte, que hoje, botou a boca no trombone. Podemos falar que ele surtou. Eu acho que vai ser assim que eu colocarei no título do vídeo, porque ele parece estar de saco cheio do Tottenham. Essa é a grande verdade. Acho que o jogo de hoje fez ele perder a paciência de vez. Não à toa soltou os cachorros na entrevista coletiva. E assim, né? É uma temporada bem curiosa, né? Porque o Tottenham tinha ido tão bem na segunda metade da temporada passada. E aqueles reforços, né? O Kulusevski e o Betancourt tinham encaixado como uma luva. Todo mundo falava que o Tottenham era um dos times que poderiam ser, assim, uma das grandes surpresas dessa temporada. Se esperava mais pro Tottenham ser o que o Arsenal está sendo agora do que o próprio Arsenal, né? Até porque tinha o Antônio Conte de técnico, que é um dos melhores técnicos do mundo. Todo mundo coloca, assim, pelo menos assim, né? Eu imaginava, antes dessa temporada, o Conte como top 5 técnicos da atualidade. Eu ainda coloco. Eu não acho que essa temporada ruim tem que resumir o Conte como técnico em toda a sua história. Agora, a questão é, o Tottenham está indo muito mal. Em 28 jogos já sofreu 40 gols, apesar de 52 gols marcados, que não são um número ruim, né? A maior parte desses gols é o desespero de correr atrás do placar. Em vários momentos o Tottenham tem que buscar empates. É um campeonato que chama muita atenção, porque é até surpreendente com o nível atual de futebol eles ainda estejam em quarto lugar. E hoje, né, foi meio que a gota d'água pro Conte. Ele tá de saco cheio porque o time faz 3-1 contra a Southampton, um dos piores ataques da Premier League, um time que não tinha marcado mais de 2 gols em uma partida e sofre um empate e a Southampton marcando 3 gols. Esse é o tipo de coisa que um técnico como ele não consegue admitir. Ainda mais um cara que monta defesas tão eficientes, né? Uma defesa desse jeito assusta, mais que os nomes lá não sejam nada espetaculares. E ele soltou a seguinte declaração, abre aspas, isso na entrevista coletiva. Não somos uma equipe, somos 11 jogadores que entram em campo. Vejo jogadores egoístas, jogadores que não querem se ajudar e não colocam coração. Tentei esconder a situação até hoje, mas agora não irei mais. Eles estão acostumados aqui no Tottenham, eles não jogam por algo importante, eles não querem jogar sob pressão, sob estresse. É fácil assim. A história do Tottenham é essa há 20 anos. Tem o dono, mas nunca ganhou nada. Por quê? Dá uma alfinetada no Dani Levy também, que é o dono do Tottenham, e com certeza é um ataque muito grande à instituição Tottenham, de como ela gerencia essa parte do futebol, né? Da questão da ambição, de como eles gerem os jogadores, né? E é obviamente um ataque aos jogadores que, obviamente, segundo o Conte, falta muita intensidade, coração em campo. E assim, é verdade se a gente parar para pensar, porque o Conte é um técnico que, assim, sempre marcou os times pela intensidade, pela capacidade de marcação, mesmo dos piores, mas pega o Chelsea lá, que foi mal, né? Que tem o primeiro ano que ele é campeão da Premier League e tem o segundo ano que fica em quinto lugar. Mas até aquele Chelsea tinha intensidade, ainda tinha um pouco do DNA Conte. Esse é o time menos Conte que a gente vê, né? Tem a formação lá, os 3 zagueiros bonitinhos, mas no contexto geral não lembra nada o que a gente viu na temporada passada, toda aquela intensidade, a marcação forte, aqueles contra-ataques maravilhosos. Cadê os contra-ataques do Conte, né? O melhor técnico de contra-ataque do mundo, do nada a gente não tá vendo mais isso, né? É impressionante, né? Como o Tottenham crescia em grandes jogos, isso não tá aparecendo tanto assim. Teve algumas vitórias, né? Mas é aquela história, a gente está falando de um cara que está acostumado a brigar sempre por títulos e ele está num quarto lugar que parece lucro nesse momento. Talvez só é quarto porque os outros times da Premier League são muito instáveis também e acaba dando essa oportunidade do Tottenham, mesmo com esse futebol, muita, assim, podemos dizer, concessão medíocre, né? Está lá. Então, assim, essa situação, eu não vejo condição nenhuma do Conte continuar. Eu acho que esse é o tipo de declaração que confirma. O Conte não será técnico do Tottenham na próxima temporada. Porque ao alfinetar o Dani Levy, ele está alfinetando também muitas transferências. Talvez ele queria nomes diferentes do que foram contratados. Até porque, se a gente parar para pensar, segundo as regras do Fair Play, o Tottenham era o time do Big Six que tinha mais grana para investir, né? O time que poderia abrir mais a carteira para contratar reforços. Foi o que menos fez, no final das contas, quando a gente para pensar nos nomes que foram contratados. Por exemplo, o City trouxe o Haaland, né? O Chelsea traz Enzo Fernandes, traz nomes impressionantes como esse, né? O Liverpool traz o Darwin Núñez, tudo bem. O Tottenham trouxe jogadores legais, mas qual é o cara fora de série que o Tottenham trouxe, né? Essa é a minha grande dúvida, porque o United traz o Casemiro, né? A gente também pensa assim, o Arsenal não trouxe gente assim muito fora da curva, mas trouxe um Zinchenko, que foi uma peça que atendeu uma carência, né? Eu fico pensando, será que o Conte não recomendou um goleiro sequer? Não recomendou nenhum ala, nenhum zagueiro? Lenglet é realmente quem o Conte recomendou? Isso não parece muito verdade. É só ver
quando a Inter de Milão, quando ele foi para lá, os reforços quase todos deram certo, né? Quase todos condizentes com a ideia dele de jogar futebol. Então, chama bastante atenção. Certamente ele não está confortável nesse lugar e ele ainda é um técnico que, por todo o currículo, por toda essa história dele, ainda tem espaço em qualquer grande do mundo, né? Essa é a verdade, né? Qualquer time grande do mundo vai olhar para o Conte ainda com ótimos olhos, mesmo que essa temporada seja bem ruim. Então, ele já está meio que cavando a saída dele do Tottenham e eu acho que talvez até seja necessário o Tottenham ouvir essas palavras, porque é uma verdade, né? Não é que o time seja ruim, que todas as equipes foram ruins durante os últimos 20 anos, mas para um time das qualidades do poder financeiro do Tottenham tá há tanto tempo sem ganhar um troféu, alguma coisa tá errada e acho que às vezes precisa desse choque, né, dessas palavras, né? Por mais que nessa temporada o Conte não seja talvez a pessoa mais querida pela torcida do Tottenham, né? Há de se pelo menos ele ter coragem de falar que a postura do time é inadequada para um time, para uma equipe que quer ter ambição. O Tottenham obviamente teria as ambições de ir mais longe nessa temporada, mas se é isso que eles conseguem entregar, realmente assim, não estão merecendo mesmo ir para a Champions League, essa é a verdade. Então, a ver as repercussões disso, não acho que o Conte será demitido agora, também acho estupidez, quem que vai contratar agora que renda melhor com o Antônio Conte, né? E assim, né, eu quero ver o que o Tottenham vai fazer com o passar dessa temporada, se a saída do Conte afeta a permanência de alguém. Harry Kane só ficou no Tottenham mais tempo por causa dele, né? Ele saindo, né? Quem que o Tottenham teria que contratar para convencer o Kane a ficar? Então, acho que esse é o tipo de coisa que pode ser um divisor de águas para a equipe, pode ser um momento de reestruturação, né? Muitos jogadores saindo depois do que acontece agora. Até porque se o Tottenham fica fora do top 4, mais gente fica descrente do projeto, né? Então, assim, a gente pode ver, talvez seja esse o estopim para um Harry Kane sair. Eu realmente acho mais difícil, mas vamos ver o que vai acontecer. De fato, não são bons tempos para o Tottenham e hoje o Conte basicamente jogou uma bomba dentro do clube com essas declarações no pós-jogo. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.